esperar. Olá, boa noite. Como combinado, 18h18, entramos aqui na live para compartilhar como nós nos conhecemos, o que nós estamos criando. Deixa eu passar entrando pra gente ver. Oi, Larissa, Kátia, Mateu, a Rafa. Bem-vindos, como que vocês estão? Oi, Rafa, boa noite, querida. Vamos dar um tempinho pro pessoal chegando. Que bom ter vocês aqui. A Rafa que vai adorar o nosso presente, a gente conta daqui a pouco. Foi a Rafa, né, que tava na live da semana passada? Sim, a Rafa que perguntou das perguntas, como fazer as perguntas, que ela ainda tinha um pouco de dificuldade para formular as perguntas. Oi, Clau, boa noite. Rafa, fica até o final que tem algo muito Rafa, especial. Tem um presentão para você. Para vocês, né? Para todos que escolherem. Mabi, olha a Monique, Alexandre. Sejam todos bem-vindos. Então, acho que vamos começando, né? Sim. Pode falar. Olha, rapidinho, só sinalizando, a gente tá aqui nessa posição e tá no Instagram da Lu também. Então, se às vezes a gente não estiver olhando pra cá, estiver olhando pra lá, que a gente tá nos dois, tá? Só pra ficar tudo certinho. Lu, Márcia, querida, Aline que chegaram agora, boa noite. Pra quem tá no meu Insta, provavelmente já me conhece, eu sou Luciana Doni. E essa é a Cristiane Rodrigues. E pra quem tá no meu, eu sou Cristiane Rodrigues e essa... Luciana Doni. Cris, conta um pouquinho o que você faz, porque ontem uma amiga falou o que faz uma terapeuta financeira, qual que é o conhecimento da Cris? Então, vamos lá. Eu me formei, eu não cheguei a me formar, que na verdade no meu último semestre eu decidi fazer transição de carreira. Mas eu estudei contabilidade, então a contabilidade me deu toda essa base para trabalhar com finanças. E aí eu trabalhei um tempo com contabilidade empresarial, reduzindo o custo de empresa, então fui para esse meio empresarial. E aí quando eu percebi que eu podia ser muito mais do que aquilo que eu estava fazendo, muito mais grandiosa, e que eu tinha muito mais conhecimento, eu decidi me aventurar sozinha e empreender através de mim mesma, né? Criei coragem. E aí eu me lancei no mercado financeiro. Hoje sou também investidora, sou técnica financeira, sou terapeuta comportamental. Então eu trabalho com essa análise financeira, que é o quê? É você ver como é que está a sua questão financeira. Quais são as suas crenças sobre dinheiro, primeiro, para que a gente saiba onde que você está. E aí a gente analisa toda a tua conta, quanto são as tuas entradas, quais são as tuas saídas. E aí você me diz para onde você quer ir. Qual é a sua projeção, onde que você quer chegar. E aí a gente traça essa rota para criar uma realidade diferente para você, uma realidade financeira e pessoal. Então, é isso que eu faço. A Cris, com 30 anos, já tinha alcançado o primeiro milhão dela investindo no mercado financeiro. E ela veio para o curso Theta Healing DNA Básico para trabalhar questões de crenças relacionadas ao medo de perder o dinheiro. Então, por mais que ela já tivesse construído uma quantia considerável, ela estava na crença do medo de perder, medo de que as pessoas podiam tirar tudo dela. E quando a gente se encontrou e ela percebeu a grandiosidade de que esse universo de expansão de consciência traz quando a gente acessa as nossas crenças que estão no subconsciente, que são verdades que compramos dos nossos pais, da sociedade, e é uma força que exerce um poder de 90% sobre o nosso ser. Então não importa em qual realidade você se encontra agora, né? Se você ainda tem uma dificuldade com finanças, ou se você já construiu algo grandioso, mas se você tem medo, seja um medo para dar o passo para algo novo, o medo de perder o que você já conquistou, então nesse lugar eu posso ser a contribuição para que você reconheça as crenças que estão presentes no seu subconsciente. E com essa união surgiu uma parceria de muita contribuição, porque eu também percebia o quanto eu já tinha construído e que eu quero ir para um novo patamar. E para eu dar esse salto, eu precisava de alguém que me orientasse relacionado às finanças.
E a Cris realmente veio como um presente na minha vida, porque eu já tinha aberto uma conta na XP para investir, mas eu não fazia o movimento, como se fosse uma trava, o fato de não ter a familiaridade com esse universo do investimento, de fazer o dinheiro trabalhar por si só e o como fazer isso, né? Porque a gente geralmente quando escuta as pessoas nos orientarem, é sempre no lugar de que você vai ter que tirar alguma coisa, que você vai ter que economizar, que você vai ter que limitar a sua realidade para poder reservar uma quantia para esse investimento e fazer o dinheiro se multiplicar. Quando isso também é uma crença de escassez, porque a gente pode criar algo novo, né, para construir uma realidade diferente. Então nós percebemos que o mesmo lugar que eu estou e querendo o auxílio de uma profissional que entenda de finanças para que a gente possa transformar a nossa realidade. Todas as técnicas que eu ensino falam muito da importância da gente reservar os 10%, que isso é o honrar o nosso corpo, honrar o nosso ser, né? E o como que a gente faz esse dinheiro, esses 10% se multiplicarem. Então, como que a gente cria esse compromisso com nós mesmos para poder fazer, para dar esse passo, né? Então, se você tem crenças, quanto mais eu ganho, mais eu gasto, que era o meu caso, e você quer mudar essa realidade, ou se você está num lugar que você já construiu muito, mas você também tem medo de perder, então talvez o nosso conteúdo e o que a gente criou para vocês seja um convite aí para mudar essa realidade e cada um de nós poder chegar em um outro patamar. O que aconteceu assim com a minha vida, né? Eu percebi que tudo que eu fazia na vida era embasado em algumas crenças antigas, crenças familiares. Quanto mais eu fazia, mais eu tinha que fazer. Porque pra mim, eu cheguei de um lugar onde eu praticamente não tinha quase nada e aí subi um nível. Aí quando você chega aqui, você tem medo de perder e voltar. Aí você sai daqui, você vai pro próximo e você fica sempre nesse looping de ter medo de perder. Então a gente nunca tá praticamente vibrando na abundância. E aí eu acho que o primeiro trabalho é você reconhecer o que você pensa, como que é a sua relação com todas as conexões da vida. Qual é o nosso tema, né? Conexões que criam. As pessoas percebem que conexões, às vezes, são só entre pessoas, mas não é. A coisa vai muito além. Então, a gente quer fazer, assim, vocês olharem diferente para as suas conexões com tudo na vida. Como é a sua conexão com o seu corpo, como é a sua conexão com a terra, como é a sua conexão com seus amigos, com o seu dinheiro, com os seus relacionamentos. Então, é abrir mesmo a cabeça para ver isso. Eu me vi, assim, num lugar onde eu tinha medo de perder aquilo que eu conquistei. Então, quando que eu vou poder ter paz? Quando que a gente vai estar seguro? Ou a gente está a vida inteira batalhando e trabalhando para ter algo, ou a gente está batalhando para não perder. Então, naquele momento, eu parei e percebi, assim, que se eu não mudasse essa minha forma de pensar, nunca ia estar suficiente. Nunca ia ser bom e eu nunca ia chegar a algum lugar realmente de um status de paz, que é onde eu tô hoje, onde o dinheiro flui, onde as pessoas chegam, onde cada vez se multiplica mais. Por quê? Porque a minha cabeça tá vazia. O universo, ele tem que preencher tudo no espaço. Nada fica vazio. Então, se a sua cabeça tá cheia de ponto de vista ou de crença sobre qualquer tema, aquele lugar tá ocupado. E aí não dá para entrar coisa nova. E se você tem algum problema com dinheiro, com relacionamento, com pai, com mãe, você tá ali com um ponto de vista. Porque se não tivesse nenhum ponto de vista, a coisa estava fluindo e estava acontecendo. E aí eu comecei a ver que tinha alguma coisa na minha cabeça que estava me empatando e eu comecei a procurar expansão de consciência. E aí, uma das coisas que a gente vai trazer muito para vocês aqui hoje é o poder que a pergunta tem na nossa vida. A pergunta, ela faz a gente sair de uma conclusão e de uma limitação que a gente colocou na cabeça e a gente se abre para ver algo que a gente não estava vendo. Por exemplo, é como se você estivesse numa sala totalmente escura, onde você liga a luz.
E aí a pergunta é essa luz que ela vai te fazer enxergar algo que você não estava vendo. E aí eu comecei a fazer perguntas. Primeiro, para eu conseguir chegar a esse patamar de faturar, assim, em 2 anos eu consegui meu primeiro milhão. Não é difícil chegar aí. A nossa crença é de que é difícil. Não é difícil chegar. O difícil é manter. Porque se você tem crença, você vai chegar lá e vai perder. Você vai lá e chega e perde. Então você fica nesse looping do vai e vem. E é pra tudo na vida. E aí eu comecei a fazer pergunta de quem seriam as pessoas que poderiam mudar a minha vida. De quem seriam as parcerias que eu ia fazer, que ia me abrir portas que eu não estava vendo. O que eu poderia fazer, onde que eu poderia investir. E aí começou a vir as mensagens que o investimento era em mim. Primeiro era em mim, porque eu tinha que limpar toda a sujeira que a minha mente tinha guardado do que eu via dos outros. E aí nesse momento uma amiga chegou e me falou do nada, ela me trouxe o contato da Lu e disse: vai fazer esse curso, eu sinto que é pra você. Então outra coisa, se você não tá aberto para receber, a gente pede por mudança, pede, chega alguma coisa na nossa vida e a gente ignora. Chega uma mensagem, chega alguém falando alguma coisa, chega um vídeo e a gente ignora. Só que naquele momento eu não ignorei. Aí eu cliquei no vídeo da Lu e aí quando ela falou, aquilo me expandiu muito, aquilo abriu meu ser, eu sabia que tinha algo pra mim. E aí eu comecei a fazer curso com a Lu. E aí desse curso, tudo explodiu da nossa vida, porque eu trouxe pra ela o que ela não tava vendo, ela me trouxe o que eu não tava vendo, e esse nosso casamento, essa nossa união criou muita coisa pra nossa vida, e justamente agora, no momento que tudo isso tá acontecendo, que todo mundo tá reclamando. Então é isso que eu vejo da nossa parceria. Sim, é muito legal que você primeiro se pergunte como estão as suas relações hoje. Você se relaciona com pessoas abundantes? Porque você é a soma das 5 pessoas que você mais troca conhecimento, energia, né? Um exame de perícia, se eu pego num objeto, a Cris pega no objeto, a gente troca informação ali, troca DNA. As pessoas que eu tô trocando informação, nós estamos trocando o tempo todo. Então, se eu me relaciono com pessoas que têm crenças de escassez, que vivem na reclamação, que só olham para o lado negativo da vida, principalmente neste momento, que tá tudo, parece de uma forma ampliada, como se a gente tivesse colocado uma lupa nas relações, e as pessoas mostram de fato o que estão na mente delas, como que a mente funciona. Então o primeiro passo é reconhecer como que você se relaciona com você mesmo, como que você se relaciona com as pessoas em torno. Sim, a Rafa falando minha família. Então, Rafa, quando a gente está cercada de pessoas escassas, é muito importante que a gente crie um grupo de pessoas abundantes, que a gente se una com pessoas que estão buscando uma nova realidade para as suas finanças e para as suas relações, porque quando a gente fala riqueza é muito além das finanças, porque não importa o quanto você tem na conta, mas se você não tem paz, como a Cris trouxe, você não é uma pessoa rica, você não está vibrando na abundância. A riqueza é uma mentira que você está contando, né? Então você está focado em números, mas esses números não te trazem paz, não te trazem plenitude. Então, o seu lugar é de conexão, primeiro lugar de você reconhecer. Tá ok, eu estou num círculo de pessoas escassas. E o nosso convite é, vamos criar uma comunidade de pessoas que falam sobre o dinheiro, que falam sobre abundância, que quando que a gente fala, eu recebo tanto, eu invisto tanto, eu guardo os meus 10% em tal investimento e ele está se multiplicando. As pessoas não sentam para falar sobre dinheiro como se isso fosse uma vergonha. É feio falar sobre dinheiro. Né? O medo de perder, do outro tirar. O medo, se eu falar que eu tenho muito, alguém vai querer tirar isso de mim. Então isso são todas crenças de escassez. Né? Então a gente vai olhar para isso com muita verdade, né? Então, não importa o lugar que você está, e sim o que você escolhe viver. Então, qual que é a sua escolha de relação hoje? Quais são as conexões? Você encontra as pessoas para falar sobre projetos
como eu e a Cris, falei, nossa, eu tenho esse talento, a Cris tem esse talento, então vamos nos unir para ser uma contribuição maior ainda para as pessoas, porque parece que a gente tem medo, nossa, se as pessoas gostarem da Cris, talvez eu perca as minhas pacientes, as minhas clientes, as minhas alunas. Gente, isso é uma mentira, porque tem para todo mundo. Né? Eu vejo o quanto que eu construo com a Fábio de Porto Alegre e eu trabalho muito bem em parceria, eu sou estimulada por parcerias, eu gosto dessa troca que a gente tem um com o outro, seja numa relação afetiva, numa amizade ou num projeto de trabalho. E eu tenho certeza que a Cris é uma grande contribuição na minha vida e o convite é que vocês participem dessa contribuição que ela será na minha vida, para que também seja na vida de vocês. Então eu estou fazendo uma nova escolha para minha relação com o dinheiro e gostaria que você participasse disso. E eu vou fazer um convite para vocês, para que vocês apertem nesse aviãozinho e enviem para as pessoas que vocês conhecem que falam mal de dinheiro ou que nem falam de dinheiro, ou que agora estão aí ouvindo um monte de notícias sobre tudo o que está acontecendo, ao invés de estar buscando se alimentar com algo diferente. Porque aquilo que a Lu falou no começo, gente, se vocês colocarem isso na cabeça de vocês, eu garanto que 70% da vida de vocês já mudam. Nós somos a soma das 5 pessoas que a gente mais convive. E não é conviver de morar junto, tá? É de ouvir. Tudo que a pessoa fala, ela coloca um ponto de vista na nossa cabeça. Tudo que falam, tudo que você vê, tudo que você ouve, coloca alguma coisa na sua cabeça. O que essas pessoas estão colocando? O que você está deixando que entre na sua cabeça? O território é seu. Então eu te convido a mandar esse aviãozinho para as pessoas, para que vocês também consigam contribuir com a vida de outras pessoas e que elas vejam que existe um outro lugar, existe um outro lado. Porque a gente está falando de coisa diferente, a gente fez escolha diferente. A Rafa colocou ali, eu acho estranho falar que tenho dinheiro se as outras pessoas não têm. Exatamente, eu quando vivia só nesse ciclo em que ninguém falava de dinheiro e quando falava todo mundo só reclamava porque a vida era escassa, porque o país estava sem dinheiro, porque vai acabar. Era esse problema. Eu vibrava aí. Por quê? Porque era a minha escolha de vibrar com aquelas pessoas. Quando eu aprendi que eu poderia fazer escolhas diferentes, eu comecei a me conectar com pessoas. É aí que a gente fala da conexão. E assim, gente, não adianta vocês colocarem a tomada de decisão da vida de vocês na mão do outro. Não existe o outro, existe vocês. E isso é muito mágico, porque se só existe vocês, vocês fazem as escolhas. Vocês é que decidem com quem vocês querem conversar, que grupo vocês querem fazer parte, o que eu quero cuidar na minha vida, mudar na minha vida. E aí eu comecei a fazer escolha por mim. Porque a gente sempre valida um programinha mentiroso de que eu não quero magoar o outro, eu não quero que o outro perca a minha amizade, sendo que aquilo não tá te nutrindo. Então do que você se nutre? Vocês sabiam que a gente não se nutre do que a gente come? Não é só o que a gente come, mas do que a gente assimila? Então é uma escolha, é realmente mudar a tua forma de ver. E aí eu, a Lu e várias outras amizades, no começo eu fiquei sem ninguém, né? Porque eu tava reformulando o meu ciclo de conexões. E aí, essa mulher, ela não fala de... A gente não tem fala de problema. Porque, primeiro, até fiz uma live semana passada, não existe problema. Existe uma situação que eu não tô sabendo lidar. Então, o tempo inteiro a gente tá falando uma coisa nova. Eu trago uma coisa, ela traz outra. Eu trago uma coisa, ela traz outra. A gente vê onde a gente tá parada. E aí, toda hora a coisa flui. A gente não fala dos problemas que estão acontecendo aí fora, das crises, né? Porque não tem problema. Por quê? Porque a gente sabe que a gente aqui dentro do nosso mundo pode criar qualquer coisa. E é esse convite que a gente te faz, para que você venha mergulhar com a gente nessas lives, na nossa parceria, no que a gente está criando junto, porque chega, gente, de criar escassez. Se está disponível para um, se eu sair daqui, que não tinha nada, e cheguei aqui, e daqui vou para muito mais longe, está disponível para mim, está disponível para qualquer pessoa. Mas é uma escolha, é com quem eu vou estar, que grupo eu vou fazer parte, com quem eu vou me alinhar. E a abundância, como a Lu falou, longe de ser dinheiro. Porque quando eu tinha dinheiro, eu não me sentia tão abundante. Porque ou tu tem dinheiro, às vezes não tem saúde. Aí tem dinheiro, tem família, mas não tem amigos. Aí quer fazer um passeio, mas não pode. Cadê a abundância? Se tudo está disponível, se tudo é grandioso e tem gente que tem muito, por que eu estou escolhendo pouco? Vocês percebem que é só uma escolha? Ou você valida o lado de baixo, ou você valida aquilo que você quer crescer e subir.
Exato. E a Rafa, o que você trouxe de quando eu deixo de fazer a minha própria escolha, porque afinal de contas o outro não tem, isso é o que nós chamamos de mediocridade. Quando você se diminui para pertencer à média, como se fosse errado você ser maior, você escolher diferente. E é por isso, se a gente olhar para uma globalização, muito poucas pessoas escolhem a abundância. Todos escolhem pertencer à massa, né? Só que quando você escolhe diferente e você escolhe ser abundante, você vira a energia do convite para que o outro também escolha. Então, quando a Cris traz a experiência dela, que saiu de uma estagiária de contabilidade de R$ 1.500 para uma investidora e alcançar o seu primeiro milhão, ela mostra que sim, é possível. E se você está agora numa situação em casa que fala assim, eu perdi o meu trabalho, eu tive o meu salário reduzido, e se você aprendesse a operar? E se você começasse a fazer um curso que vai te trazer uma nova profissão? Então para de ficar no trauma e do drama do coletivo e escolhe algo diferente para você. Então todos nós temos habilidades, todos nós temos mágicas que podemos entregar. Quanto você pode se unir com uma outra pessoa, como nós fizemos, e trazer um conhecimento que seja uma contribuição para o mundo, para tirar as pessoas do lugar de escassez e trazer as pessoas para o lugar da vibração, da gratidão por estar vivo, por ser a contribuição para o planeta. Porque é isso que nós estamos vivendo, um momento de transição planetária. Se você ainda não percebeu isso, e que esse é o convite de você fazer a sua transição interna, né? Então sai do lugar de um trabalho que você só trabalha por dinheiro, que você não tem prazer, que você não se diverte, que você não é feliz, e reconhece o seu valor como indivíduo. A vida está aí mostrando a sua fragilidade. Você não sabe quanto tempo você tem aqui para você ficar adiando os seus planos e fazer o que você acredita que é bom para você só na sua aposentadoria. Eu dizia quando eu era mais nova, como uma advogada empresarial, quando eu me aposentar, então sim, eu vou poder me dedicar às terapias integrativas, que é o que eu faço hoje. Só que com 28 anos, no meu retorno de Saturno, eu tive o meu chamado e eu ouvi o meu coração. Ter coragem é agir com o seu coração. O que o seu coração escolhe, o que faz o seu coração vibrar, o que te traz alegria. É esse o seu chamado. Isso é ser abundante, isso é você viver. E não é que você não tenha problemas, mas simplesmente você usa as ferramentas de expansão de consciência para mudar isso, para você não ficar no problema, porque a vibração de ficar no medo, na escassez, é muito chata. Ninguém precisa viver desse lugar. Tem outras possibilidades. Dá pra gente viver sim com alegria, com entusiasmo, sair do lugar de que você tem que esperar sua sexta-feira para se divertir. Dá para se divertir todo dia é dia de ser feliz. E acho que foi a Paty que colocou uma pergunta. Até falo pra vocês, se vocês quiserem colocar pergunta, tragam, porque vai subir questão e a gente olha e facilita todo mundo. A Paty, ela colocou mais ou menos assim, por que eu ainda tô escolhendo pouco? Paty, quando eu fiz essa pergunta pra mim, porque ninguém faz essa pergunta, você foi acostumado que pouco tá ok, que com pouco a gente vive, que tá tudo bem. Quando eu fiz essa pergunta pra mim, eu fiz 2 vezes. Uma há pouco tempo agora e uma na primeira vez, que foi assim chocante. Eu percebi que eu tava trabalhando num escritório aonde eu ganhava por hora trabalhada, eu dividia, né, meu mês pelas horas de trabalho. Quando eu vi, a hora que eu recebia era R$28 a minha hora. Quando eu percebi que o que eu entregava pra vida das pessoas, elas faziam aquilo se multiplicar em milhões, eu reduzia para ela os custos, fazia ela multiplicar aquele dinheiro. Eu falei assim, gente, eu tô escolhendo muito pouco. Olha como eu não me valorizo. Só que aquilo que a Lu falou agora há pouco é crucial. Coragem. É agir com o coração. É ter coragem de agir. Porque eu falei, nem que eu perca, que eu ganhava 5 mil, né? Foi o máximo que eu tinha chegado de salário. Eu falei assim, eu posso perder esses 5 mil, mas eu não vou mais me vender por R$28. Eu valho muito mais. E aí eu tive coragem de largar tudo.
Quando você tem coragem, assim, de dar o checkmate na sua vida, de escolher algo diferente, todo o universo se move. Por quê? Porque você vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, vai mudar a vida dos seus amigos, você vai servir de exemplo. Então tudo se move para contribuir com você, mas a gente fica com medo na limitação. E ali naquele momento eu decidi, eu larguei. No outro mês eu já estava ganhando 5 vezes mais do que aquilo. E aí eu comecei a investir. E aí, gente, multiplicou tanto. E hoje eu tenho paz, eu acordo na hora que eu quero, eu trabalho com o que eu amo, eu trabalho com pessoas que acrescentam pra minha vida. Mas não adianta a gente falar 1000 coisas se você não tiver coragem de agir. E assim, a coragem de agir, no primeiro momento pode ser ouvir um vídeo desse. No segundo momento pode ser conectar com outras pessoas, entrar num outro grupo que tá falando diferente. No outro momento talvez seja investir em você. Investir num curso, investir numa academia, investir num exercício, investir alguma coisa em você. Perceba o que vai fazer sentido para você. E aí depois você começa a pensar em investir para outros lugares. Mas se você não age, você vai ficar a vida inteira escolhendo pouco. A segunda vez, Rafa, só para completar, que eu percebi que eu estava escolhendo pouco, eu tô numa mentoria de Mastermind, onde as pessoas faturam milhões num lançamento de produto. Elas mudam a vida das pessoas e faturam milhões. Aí eu parei e falei, gente, olha onde eu tô. Olha o grupo de pessoas que eu me relaciono hoje. Se eles são pessoas milionárias, quer dizer que eu também sou muito milionária, senão eu não tava aqui. Porque não tem sintonia, não conecta. Eu falei, beleza, então por que eu ainda tô escolhendo pouco? Aonde é que eu não percebi que tá disponível, mas eu não quero chegar lá? Porque não tem ninguém que te impede de chegar em qualquer lugar. É só você que coloca barreira dentro de vocês, que são as crenças, os nossos padrões, porque eu vi o papai um dia, a mamãe, o titio, e aí você não consegue andar. Você se minimiza, você acha que você não é capaz, você se julga. Se julgou, gente, é como você tá tomando veneno. Quando você se julga, você coloca o mal no mundo. Porque se você julga você, que é o seu ser, quem você não vai julgar? E aí o universo nem te olha. Por quê? Porque você já criou esse julgamento. E aí você não percebe o que tá além de você. É um véu que a gente cria. Então ali eu falei, chega, eu escolho diferente, eu tô escolhendo pouco. Naquele momento deu um start na minha vida. E aí a lua apareceu. E aí em uma semana a nossa vida inteira se multiplicou. Percebe? Que é você olhar diferente pra sua vida. Tá tudo disponível, gente. Paty, perceba se você se uniu ao estereótipo de que para trabalhar com o feminino sagrado, você precisa pertencer a um grupo de pessoas que ganham até X. Porque muitas vezes é o que a gente faz. Então, para a gente pertencer ao grupo, a gente tem que ganhar o que a média das pessoas com que a gente se relaciona está ganhando, né? Como se fosse menos espiritual ganhar mais dinheiro. O lance de ser minimalista é muito além, assim, a gente consumir com consciência, né? A gente saber trocar com a terra os recursos com consciência. Agora, isso não te impede de ter dinheiro, né? E você fazer escolhas, porque por exemplo, para fazer um curso, precisa ter dinheiro. Para você se alimentar de forma saudável, precisa de dinheiro. Para cuidar da sua saúde, sim, você movimenta dinheiro. Então, dinheiro é energia de troca. Qual a troca eu escolho fazer com o universo? E isso começa reconhecendo o meu valor pessoal. Então, quando eu reconheço o meu valor, né, então eu permito escolher trocas mais expansivas. Quanto mais valor eu reconheço que eu tenho, mais experiências expansivas eu escolho ter. E é só energia de troca, só que a gente traz muito peso para o dinheiro. Então, como se fosse muito feio, como as pessoas ricas são arrogantes, o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro me afasta de Deus, e isso tudo está no seu subconsciente. Então, por mais que você fale, não, eu quero ter dinheiro, eu escolho ter dinheiro, mas se essa força dos 90% te segura nesse lugar, você não consegue dar um passo. O que eu percebi da minha realidade é que eu consegui chegar no nível, mas eu não consigo ultrapassar dele. E quando a gente não consegue ultrapassar de algum certo lugar, literalmente a gente precisa dar a mão para alguém que tenha mais conhecimento sobre isso, para que a gente dê esse salto. E a gente geralmente não faz isso, a gente quer fazer tudo por si só, ou a gente nem compartilha o como se sente em relação a isso. E também não reconhece o quanto que a gente cria.
Quando a Cris trouxe no curso de Theta Healing DNA Básico, contando a experiência dela, e ela falou, agora eu escolhi investir em conhecimento, expansão de consciência e invisto no mercado financeiro. Então ela trouxe 2 investimentos que ela estava aplicando no momento. E aí eu reconheci que eu apliquei nesse universo de expansão de consciência e de autodesenvolvimento por 18 anos. E eu sempre dizia assim, eu nunca investi. Uma mentira que eu contava pra mim. Porque sim, eu investi tudo em mim e em conhecimento para poder compartilhar. Só que enquanto eu estava contando uma mentira de que eu não tinha investido, como se eu fosse uma pobre coitada que nunca investiu nada, então, na hora que você coloca no papel, quantos cursos você já fez, quanto que você investiu e quanto de conhecimento você tem para compartilhar com o outro hoje. E isso sim é investimento. Então, se de repente o mercado financeiro não é para você, você sente que não expande, que esse lugar de fazer qualquer tipo de movimento não é confortável neste momento, mesmo sem conhecer, porque talvez era como eu funcionava, eu ainda não conhecia, então sentia um desconforto em dar esse passo. Então, eu olhava para a forma como eu investi, que foi em cursos, que é o que eu tenho para oferecer hoje. Então, esse investimento de 18 anos, eles viram uma renda. Então, isso se transforma num círculo abundante, porque hoje eu tenho para oferecer algo que me traz o retorno. Então, quando eu reconheço a minha abundância, que eu já estou na abundância, que eu já movimentei muito dinheiro, que se esse dinheiro é energia de troca, ele está indo e vindo. Então, eu reconheço o fluxo que eu dou nele. Então, não é que eu não movimente o dinheiro, eu tenho acesso a viagens, a moradia, a alimentação, a cursos. Então, eu reconheço o quanto já está disponível a riqueza e o quanto eu já escolhi a riqueza. Então, começa dando esse passo. Quanto que você já investiu em você mesmo, quanto de conhecimento você tem e reconhece que já tem muita riqueza aí. E isso tá fazendo sentido pra vocês? Como é que chega isso tudo aí pra vocês? Mandem as questões de vocês pra gente entender aonde é que vocês estão e a gente trazer não só o que a gente mudou, mas o que vocês podem mexer na realidade de vocês. Sim. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Eu vou falar uma coisa assim que eu ouvi um amigo, por isso que a gente diz que as conexões que mudam. Eu comecei a buscar ouvir pessoas que estavam criando uma realidade diferente. Eu sempre ouvi aqueles que a vida tá horrível, eu tô com dor, tô doente, nananana. Isso não é abundância. Analisa isso direito, porque isso não é abundância. O mundo é muito grande. A força de criação é muito grande. Se a gente está vibrando no que falta, a gente não tá na abundância e a gente não reconhece. E aí eu escolhi as pessoas que eu queria ouvir, o que elas estavam falando, o que elas faziam de diferente. E aí um amigo falou assim pra mim. Ele disse, muita gente tem crença com dinheiro e com riqueza. E um amigo chegou pra ele e falou assim, pra que toda essa ganância, esse egoísmo, você querendo muito dinheiro, enquanto todo mundo, tem muita gente que não tem nada. E aí ele falou uma coisa que aquilo assim mudou a minha visão. Ele falou, eu tô escolhendo muito para que eu possa mostrar que tá disponível. Para que as pessoas parem de validar o programa da pobreza. Porque existem vários polos. E existe o polo da riqueza, da pobreza e o da riqueza. Existem os dois. Só que ao invés da pessoa que está no polo da pobreza escolher a riqueza, falar assim, se está disponível, o que eu preciso fazer para chegar lá? Nem que eu leve a minha vida inteira para chegar nesse lugar. E não é pelo dinheiro, mas é pelo que eu escolho viver na minha vida, pelo conforto, por tudo que está disponível. Mas não, a gente valida o programa da pobreza. A maioria diz que o mundo é pobre, que a maioria das pessoas são pobres. Por quê? Porque eles não escolheram a riqueza. Eles preferem se intitular sendo pessoas escassas que têm a pobreza do que escolher a riqueza. Não se sente digno. Quando você vê uma mansão, um carro de luxo, um shopping luxuoso, o que você sente? Como é que você vibra? Você acha que aquilo ali não é pra você, que aquilo ali não precisa, que não é necessário?
O que você vibra? É começar a perceber o que você vibra, porque o que você vibra é o que você está criando na sua realidade. E assim, nem a pobreza e nem a riqueza faz a gente mais evoluído e espiritualizado, tá? Porque é o nosso caráter e o nosso valor interno. Não tem nada a ver com ter ou não ter. Porque eu conheço muita gente que vive na pobreza e é muito mais arrogante do que muita gente que está na riqueza. E eu só consegui ver isso quando eu passei pro outro lado. Quando eu conheci gente muito rica, que tá criando muita coisa diferente na vida. Aí eu percebi, eu falei, era mentira, eu vivia na mentira, eu não me aproximava das pessoas ricas porque eu achava que era arrogante. Percebe a mentira? Não tem nada a ver a tua evolução, a tua experiência. O universo, esse universo que a gente vive é da matéria. Nós somos matéria. A gente come matéria. O dinheiro, ele é só um papel. Ele é só uma energia que nem se move. Quem move são as nossas mãos e a nossa consciência. Então é perceber que o dinheiro é uma energia da gratidão. Você entrega algo para alguém, ou a sua hora de trabalho, para que alguém se prevaleça, para que alguém coma, para que alguém use roupa, para que alguém faça alguma coisa. E aí alguém te devolve dinheiro em troca. A Lu trouxe uma vez algo que mexeu assim muito comigo também. Ela falou, na antiguidade as pessoas não tinham ainda a moeda, não tinham criado o dinheiro moeda como troca. Então eles trocavam o quê? Eu tenho leite e a Lu tem farinha. Aí eu quero farinha, a gente troca com o outro. Aí o outro ali tem café, eu vou lá e troco o café. Só que aí a gente viu que às vezes do café queria o meu, mas eu não queria o dele. E a gente não queria trocar. Mas essa troca precisava acontecer. Então criaram uma energia para que fluísse a troca e todo mundo aceitasse. E aí foi criado o dinheiro. Foi criada a primeira forma de dinheiro, nomear o dinheiro, mas era só uma energia para trocar e ser fácil para todo mundo. Só que a gente foi criando que as pessoas, com as suas crenças e as suas arrogâncias interiores, começaram a quê? A segurar aquilo, por medo de perder, de faltar e de ficar sem. Então aquilo se tornou algo sólido e a gente começou a botar valor sentimental no dinheiro, sendo que o dinheiro ele nem se movimenta. Ele precisa das nossas mãos para se movimentar. Vocês percebem isso? Isso faz sentido para vocês? E se você coloca o seu poder enquanto você tem na sua conta, você está diminuindo o seu valor pessoal, o valor do seu conhecimento. E é nesse lugar que nós queremos te convidar para uma aula gratuita no dia 4 de junho, às 19 horas, onde nós vamos olhar para todas as mentiras que contamos sobre o dinheiro, para todas as crenças que estão no subconsciente relacionadas ao dinheiro. E para isso você clica no link da bio para se conectar, porque é limitado esse grupo onde vocês vão receber o convite para aula gratuita lá no Telegram. A gente já vai começar a colocar conteúdos para vocês, para levantarem o que está aí no seu subconsciente, e a gente vai fazer essa comunhão de pessoas que querem mudar a sua realidade financeira. Então esse grupo é para quem escolhe transformar a sua realidade, olhando para si mesmo, olhando para o seu valor, olhando para de onde veio, para onde quer ir, e esse é o convite para que você se transforme. Então, é isso que a Lu falou. A gente decidiu, a gente falou, não adianta só a gente ter isso na nossa vida, porque a abundância é você entregar para o outro para que o outro saia da limitação dele. Se a gente tem conhecimento e a gente não compartilha, a gente não é abundante. Isso é avareza. É um dos 7 pecados, que a gente vai fazer uma live sobre isso, os 7 pecados capitais. É a avareza, é quando você ganancia as coisas. E o que a gente decidiu? A gente uniu e eu falei, Lu, eu tenho todo esse conhecimento e você tem todo esse. Bora botar isso pra fora. Bora fazer a coisa chegar em mais pessoas. Até porque eu amo fazer isso, eu me divirto. As pessoas mudam a vida delas e elas mudam a minha. E aí a gente decidiu, dia 4/6, às 19 horas, a gente vai criar essa aula gratuita, gente. Gratuita pra quem se inscrever. Tá lá no link da nossa bio, tem a inscrição pra todo mundo fazer. Você se inscreve. O que a gente vai ter nessa aula? A gente vai trazer várias crenças. Crenças sobre o trabalho. O que você acha que é trabalho?
O que é trabalho para você? O que é dinheiro para você? O que é riqueza? O que é escassez? Tem coisa no teu inconsciente que você nem sabe. E aí quando alguém traz essa crença, você fala, meu Deus, eu nem sabia que eu tinha isso. Então a gente vai trazer várias crenças para você ver aonde que você está se bloqueando, aonde que tem padrão da família, aonde que os seus amigos próximos se bloqueiam. A gente vai trazer também as mentiras que a gente conta sobre dinheiro. Gente, se a gente conta mentira, a gente não pode receber, porque o dinheiro quer chegar pra gente, mas a gente mente, então você nem vê, você se cega para ele. A gente vai trazer crença, vai trazer mentira e mais do que isso. Não adianta só mostrar para a pessoa qual é a crença e não trazer algo para repor, para ela ver uma nova linguagem. Então a gente vai fazer vários downloads de novas crenças, de crença de abundância, do que está disponível. Gente, olha Dubai, olha Estados Unidos, olha esses lugares, tudo abundante. Por que a gente não acessa essas energias? Então a gente vai trazer tudo isso para que você olhe diferente para a sua relação, para que você saia desses lugares de limitação. E aí, junto com quando você faz a inscrição, o link tá tanto na minha bio quanto na bio da Lu. Você precisa se inscrever. Por quê? Porque o grupo é fechado. Não dá pra gente falar tanta coisa assim no grupo aberto. Então a gente fechou um grupo para fazer essa live, essa aula gratuita só para um grupo. E aí na hora que você se inscreve, você automaticamente vai ganhar um e-book que eu e a Lu fizemos. Do que é esse e-book? Eu vou falar um pouco, depois deixo a Lu falar a percepção dela. As perguntas fazem você sair da limitação. Você tá aqui dizendo eu não consigo, eu não posso, a vida é assim. Quando você faz uma pergunta, você acende a luzinha, lembra que eu falei? Você acende uma luzinha para ver algo que você não estava vendo. Então a gente criou um e-book porque tinha muita gente que falava pra gente que não sabia como fazer pergunta. Que pergunta? Como é que eu faço? Então a gente fez um e-book com 111 perguntas para desbloquear totalmente a sua mente. E eu te garanto, se você pegar no mínimo 3, eu faço praticamente todas. Eu levo um ritual todo dia de mais ou menos 1 hora e meia, fazendo quase mais de 200 perguntas para eu tirar minha cabeça da limitação. Então se você pegar todo dia 3, 4, 5 ou uma pergunta e fizer todo dia durante 7 dias, eu duvido se você não vai ver coisa diferente. Então a gente criou esse e-book com 111 perguntas para que vocês já comecem a mudar a vida de vocês. Fala um pouquinho do e-book que a gente criou. Sim, as perguntas, elas abrem as portas do universo. Então quando nós nos conectamos com essa pergunta, quando a gente faz uma pergunta com entusiasmo, com uma frequência, a gente eleva a nossa vibração. E tudo no universo é energia. Então, se eu tô na vibração da reclamação, do pobre de mim, da vitimização, é isso que eu estou criando. Se eu crio uma pergunta, como eu posso ter mais abundante? Como eu posso ser mais abundante hoje do que eu fui ontem? Quais os pontos de vista que eu ainda tenho sobre o dinheiro que estão limitando o meu receber? Como eu posso me abrir para receber mais universo? Então, quando a gente faz essas perguntas, nós entramos em uma nova frequência. E uma nova frequência cria uma nova realidade. Quando nós fazemos uma pergunta, nós não queremos resposta. Nós queremos entrar na nova frequência, porque nós sabemos que é a frequência o convite para a nova realidade. Então, aqui, o seu ponto de vista, ele cria a sua realidade. Se você tem pontos de vista fixos sobre o dinheiro, se você acha que ter dinheiro é feio, dinheiro é raiz de todo mal, é nisso que você está vibrando. Então, é como se o seu subconsciente quisesse te proteger para que você não atraísse algo que você acredita que é ruim para você. E quando você faz a pergunta, você muda essa frequência, você muda essa e você se abre para ver outras possibilidades. Então, esse é o convite. E o nosso presente para vocês, para quando escolherem fazer a aula gratuita, vão receber um e-book com essas 111 perguntas expansivas. Então, respondendo aqui algumas perguntas. Sim, Monique, essas perguntas, elas estão no link da nossa bio.
Lá na nossa bio do Instagram, você entra no link e lá vai aparecer se inscrever na aula gratuita. Repetindo, a aula vai ser dia 4, 19 horas. Gente, se a gente não faz uma escolha, a vida não muda. Então, escolha dar o primeiro passo, porque quando você muda, todo mundo muda junto com você. E aí, quando você se inscreve, você já ganha, tá? O e-book automaticamente. Então, gente, realmente é um presente pra gente sair da mente. Isso aí você pode partilhar com outras pessoas. Tem alguém que não viu essa live, que não estava aqui com a gente, manda pra ela só o link. Fala, olha, eu ouvi uma live de umas pessoas que estão falando que tem uma forma da gente mudar a nossa realidade. Por que a gente não tenta? Eu vou fazer um convite pra vocês. Por que vocês não clicam lá, baixa o e-book, faz as perguntas, experimenta assim por uma semana no mínimo. Se nada mudar na vida de vocês, aí vocês voltam pro padrão antigo. Mas pelo menos se permite. Porque o universo inteiro tá querendo trazer para vocês, mas se não se abrir para receber algo de diferente, não muda. Então clica lá, faz a inscrição, já recebe automaticamente esse e-book. Começa a fazer, como se fosse um mantra, todo dia. Faz uma pergunta, escolhe lá a pergunta que faz sentido para você. Como posso ter mais dinheiro? Aonde que eu posso ter mais dinheiro? Como eu faço mais dinheiro com facilidade? E aí você vai fazendo isso. E no máximo, gente, eu acho que 3 dias a minha vida mudou muito. Eu fiz 2 perguntas assim que mudou muito a minha vida. Eu tava com dinheiro fixo e falei que eu queria investir. E aí eu comecei a fazer pergunta, onde que eu invisto esse dinheiro? Aonde que eu posso botar esse dinheiro que vai fazer ele se multiplicar vezes 100 milhões, vezes 1 milhão? E aí eu comecei a fazer pergunta. Aí uma hora eu cliquei num vídeo no YouTube, que tava falando de projetos milionários. E aí ela trouxe exatamente o que eu tinha perguntado. Ela falou que se vocês só têm um certo tanto de dinheiro, invista primeiro em você. Na hora eu fiz aquilo. E toda a minha vida mudou. O meu dinheiro se multiplicou vezes 10, gente. Então faz a pergunta que vai vir não é uma resposta, vai vir uma consciência. Vai vir algo que você não tá vendo. E aí você vai escolher. Então nosso convite para vocês é esse. Faz download, manda essa live para outras pessoas, manda o e-book para outras pessoas, manda para pai, para mãe, para parente, abre oportunidade para outras pessoas. Lembra que você é a soma dessas 5 pessoas? Como seriam se transformar logo as 5 de uma vez e sair dessa ideia de escassez e abrir o seu receber? A gente está oferecendo um presente para vocês. Vocês só precisam escolher receber. Então quem está aberto para receber de uma aula gratuita, de um e-book com 111 perguntas, se inscreve lá no link e a gente se vê no grupo fechado agora para quem realmente escolhe, tá? Gente, muita gratidão por se permitirem de ouvir tudo isso, por criar esse espaço, porque vocês interagem com a gente sente a energia e aí a coisa flui. Muita gratidão você eu também agradeço, por estar junto comigo nessa. Muito bom. Eu falei isso várias vezes num dos convites que eu mandei. Sozinho a gente anda, mas quando a gente faz parceria, a gente une com alguém, a gente vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, nosso convite é para que você mude a sua realidade e ande, porque o mundo precisa de pessoas criando coisa diferente. A gente não pode esperar para ser igual aos nossos pais, para esperar outra encarnação, as outras pessoas, a criança que vai crescer salvar essa realidade. Não. Para de pensar em salvação. É a gente que muda a nossa realidade. Sim, é no Telegram, a Monique perguntou ali, o nosso grupo, onde verdade. Nós vamos enviar o link da aula gratuita, vai ser no Telegram, então é um grupo fechado, onde a gente já vai começar a colocar dicas ali. Boa. Então se você escolhe participar dessa comunidade que nós estamos criando para falar de riqueza, para falar de projetos, para falar de abundância, vem com a gente no Telegram pra gente ficar mais próximo ali e poder se comunicar, tá bom? Exato. No Telegram a gente vai lançar esse link que a Lu tá falando, que é pra nossa aula. A aula vai ser um grupo restrito, tá? A gente não consegue dar esse suporte para todo mundo aberto. Então, baixa o e-book e entra no grupo do Telegram. Vai chegar para vocês, no e-mail de vocês, um link para vocês entrarem, acessarem a aula. Tudo assim, de um jeito muito especial, realmente pra gente mudar a nossa vida. Sim. Escolham. Ai, lindo. Isso. A Monique já recebeu o convite lá. Maravilha. Perfeito, Monique. A gente se vê então na aula gratuita na quarta-feira. Quinta-feira, dia 4 de junho, às 19 horas. Vai ser uma alegria ter vocês lá.
Beijo, Monique. Beijo. A gente se vê na aula dia 4, gente. Liberar todas essas crenças, fazer a vida fluir, porque tá tudo permitido. E vamos se unir com pessoas que expandem a nossa energia, para quem enxerga quanto a gente já é uma contribuição, e assim a gente vai crescendo cada vez mais. Até, Clau. Bom final de semana. Beijo. Tchau.